o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria bonita que podemos aqui experimentar congregados na comunidade orante, ao redor dela, a Mãe Maria, discípula exemplar, que nos convida à escuta da palavra dele, Cristo, para assim nos tornarmos de verdade missionários e missionárias no coração do nosso mundo. É tarefa nossa, que cremos em Cristo, pelo testemunho, anunciar o seu Evangelho. Por isso ele, Jesus, nos ensina a sermos misericordiosos como o Pai. Na parábola do bom samaritano, denuncia a omissão de ajuda numa necessidade urgente do semelhante. Ao vê-lo, passou adiante o levita e o sacerdote. O samaritano, no entanto, se debruçou sobre aquele que dele precisava. Com esse exemplo, Jesus convida-nos a todos, particularmente a nós discípulos, para aprendermos a parar junto dos sofrimentos deste mundo para os aliviar, junto das feridas dos outros para as tratar com os recursos de que dispomos, a começar da oferta do nosso próprio tempo, apesar das nossas muitas ocupações. Por isso, precisamos nos deixar interpelar pela palavra de Deus para que o nosso coração possa se alargar e brote em nós um sentimento profundo desta percepção. O outro é sempre mais importante. Vamos acolher a interpelação da palavra de Deus que hoje nos vem como luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Amado irmão, amada irmã, ao falar do reino, o Senhor está exatamente colocando o horizonte do nosso caminho. O nosso caminho não é um caminho sem rumo. O nosso caminho tem como rumo o reino de Deus, que Ele, Cristo, traz e o revela. Ele é o reino. Por isso, nada mais importante para nós do que o reino. Quando nos congregamos, nós nos congregamos em comunidade para vivenciarmos o reino, buscarmos o reino de Deus, caminharmos exercitando o nosso coração e a nossa vida em busca do reino de Deus. Por isso, Jesus o compara com aquilo que é um grão de mostarda. Diz ele, uma semente de mostarda que é jogada no jardim. Ela cresce, torna-se grande árvore e as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. O reino, portanto, é algo que precisa ser, para florescer, dar frutos, ser plantado particularmente no coração e na interioridade de cada um de nós. O reino de Deus não cresce, não se manifesta, não dá frutos por aquilo que externamente podemos ver, construir, por aquilo que parece ser fantástico. O reino de Deus cresce na medida em que cada um de nós, na condição de discípulos e discípulas, acolhe a palavra que é anunciada, coloca como centro de nossa vida Cristo. Cultivamos o sentimento bonito
de sermos seus discípulos e discípulas e nos esforçamos para viver uma vida que possa ser a expressão da vida dele, de modo que sejamos identificados no jeito de a gente ser, de falar, de olhar o outro, de nos oferecer identificados imediatamente com ele. Com a conclusão, este é discípulo, esta é discípula, são discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Ao dizer, portanto, irmãos e irmãs, parábolas como estas, também comparando o reino com o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado, isso significa, portanto, dizer que nós precisamos cultivar no fundo do coração de cada um de nós os valores do reino, os valores do Evangelho, um modo de ser que deve nascer em nós e configurar a nossa conduta a partir daquilo que nós plantamos dentro de nós. Não como gesto ou como experiência intimista, mas como algo que alicerça a nossa convicção e o nosso jeito de ser, fazendo de nós expressão da presença amorosa de Deus. Por isso hoje nos alegramos em todo o Brasil, celebrando a festa de Santo Antônio de Santana Galvão. E por isso quero aqui, para mostrar a exemplaridade deste santo, lembrar um trecho das homilias de São Gregório Magno, quando diz: desejaria exortar-vos a deixar tudo, mas não me atrevo. Se não podeis deixar as coisas do mundo, fazei uso delas de tal modo que não vos prendam a ele, possuindo os bens terrenos sem deixar que vos possuam. Tudo o que possuís esteja sob o domínio do vosso espírito, para que não fiqueis presos pelo amor das coisas terrenas, sendo por elas dominados. Usemos as coisas temporais, mas desejemos as eternas. As coisas temporais sejam simples ajuda para a caminhada, mas as eternas o termo do nosso peregrinar. Essas palavras de São Gregório Magno iluminam a beleza do testemunho e da vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Vamos pedir a Deus esta graça para que nós possamos construir a nossa vida nesta liberdade interior que nos faz capazes de uma conduta que seja alicerce para um mundo melhor. Supliquemos. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegrias e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro